Good morning, good afternoon, good evening, and good night too, since you could be laying in your bed, scrolling on your phone trying to sleep. So, oh well, anywho, wherever you are, have a nice day, a nice night, or a nice evening. Eu sou a Ellie, como vocês já sabem, e hoje no nosso Talk It Up Live faremos mais um short falando sobre idioms, né? Os nossos queridos ditados, né? E para hoje nós temos Penny for Your Thoughts. Nossa, mas eu tô bem materialista, né? Todo idiom que eu tô trazendo tem a ver com dinheiro. In for a penny, in for a pound. Depois penny for your thoughts. O que vocês vão achar de mim, né? Mas vamos lá. Penny for your thoughts. Yes, that was a pun. But I'll tell you later what a pun is. Let's go for what we came here for. Penny. Penny a gente já conhece do outro de in for a penny, in for a pound. Então a gente já sabe que é a coin, a gente já sabe que é a moedinha. Então, a única palavra que fica aí que poderia confundir a gente seria o quê? Thoughts. E thoughts seriam pensamentos. Então, penny for your thoughts é uma maneira educada, curiosa de convidar alguém a compartilhar seus pensamentos e sentimentos, né? Mas, de novo, na mesma situação do in for penny, in for pound, o penny aqui, ele não tem nada a ver com dinheiro, né? Ele é uma moeda de valor muito baixo, né? Mas ele não tem nada a ver com dinheiro. É só uma forma brincalhona de você questionar alguma coisa, uma forma leve, né, informal, de você perguntar a uma pessoa o que se passa na cabeça dela. Então, sem todo aquele peso de, me conte o que está sentindo, todo aquele drama de novela mexicana, sabe? Não é nada disso, vamos chorar junto e tudo mais. Garçom aqui dessa mesa de bar, não é nada disso. É simplesmente, cara, penny for your thoughts, me fala o que está te incomodando, né? Ou uma coisa mais, filho, senta aí, pega essa coquinha gelada, entendeu? Come uma coxinha, relaxa, abre teu coração, entendeu? Brigadinha, valeu, entendeu? É uma coisa mais tranquila, uma coisa mais, cara, relaxa, senta aí, mais no coleguismo, mais cool. Alguns exemplos de penny for thoughts um pouquinho mais concretos do que eu tô falando aqui, né? Porque a gente tá brincando e tal, mas uma coisa mais concreta seria he was staring out the window, so I said, penny for your thoughts. Então imagina comigo a situação. Você acabou de acordar na casa do teu amigo, né? Já naquela sensação de que, cara, eu não pedi nenhum lençol porque eu tava com vergonha de dormir no frio, né? Aí a pessoa chega, se acorda, olha pra ele e tá o quê? Tá todo borocochosinho, olhando pra janela, acompanhando ali pra ver qual gota de chuva vai vencer no vidro, entendeu? Aí o que você pensa? Você fala, meu Deus, não é possível. Eu já dormi com frio, agora eu tô morrendo de fome, doido por um café, essa criança às 7 da manhã na fossa, entendeu? Já vai arranjar uma coisa pra fazer, querido, né? Um trabalho, uma caridade, uma coisa assim, se benzer, não sei, né? Mas você vai chegar e vai falar isso pro seu coleguinha? Não, por quê? Porque você é um ser de luz. Então, o que você vai fazer? Você vai preparar um café, vai aproveitar, preparar um café para não ficar com fome, né? Entregar para ele e falar assim, penny for your thoughts. Né? Uma forma de entrar assim na conversa. Você vai querer escutar a conversa? Provavelmente não, porque você já escutou 30 mil vezes. Mas o quê? Você tem amiga para essas coisas, seu trabalho, né? Beijo legal, né? Mais dicas para relacionamento, não me sigam, porque não. Mas vamos lá. Não precisa ser também uma situação só triste, né? O penny for your thoughts, ele tem o objetivo de saber o que está na cabeça da pessoa de uma forma mais relax. Então não tem essa necessidade também de ser só uma situação triste, né? Por exemplo, se você vê uma pessoa super animada, agitada, pesquisando alguma coisa, né? Logo me vem na cabeça, por exemplo, o Sherlock Holmes, da série Sherlock, com o Benedict Cumberbatch, né? Ele ficando, às vezes, meio perdido da lua, né? Não necessariamente triste, mas aquela coisa de eu estou fisicamente aqui, mas já viajei 30 mundos e você nem percebeu. Então, assim, você pode usar tranquilamente penny for your thoughts. Né? O objetivo vai ser sempre o mesmo, tentar entender o que está na cabeça da pessoa, né? O Sherlock, por exemplo, é um personagem complexo que ninguém entende, então Penny for Your Thoughts é um idiom bem legal. Inclusive é uma série bem legal de assistir, né? A única ressalva que eu faço é tomar cuidado com o inglês. Nessa vibe de Penny for Your Thoughts, de entender o que a pessoa tá pensando, é bem legal pensar nessa parte também. Quando a gente assiste séries assim, né, e a gente fica, poxa, mas essa série é tão difícil de entender, meu inglês tá horrível. Não, gente, peraí, a Sherlock é uma série maravilhosa pra gente simplificar isso. O inglês falado já começa por ser o inglês britânico. Ou seja, não é um inglês que é tão divulgado quanto o inglês americano. Ou seja, né, é um sotaque mais pesado, é um sotaque mais fechado, né? Ninguém fala pausadinho,
né? Ninguém fala uma palavra inteira, a gente, né, conecta as palavras. Então já é difícil por natureza pelo inglês britânico, né? Que a gente não está tão acostumado assim a escutar. Mas vamos supor que você esteja acostumado a escutar, né? A natureza da série, né, que é para ser uma série inteligente, causar confusão mental, né, ela aumenta de dificuldade, porque o inglês ele vai ser uma ferramenta ali para formar duplo sentido o tempo todo, para formar quebra-cabeça, né? Ou seja, ele vai dizer uma coisa querendo posicionar outra que você só vai entender lá no final do episódio. Então ele já é o inglês que ele vai ser usado para poder criar uma confusão mental em quem está assistindo. Então, independente de você ser nativo ou não ser nativo, a ideia é de causar confusão mental, né? A ideia heighten, deixar maior a genialidade do Sherlock Holmes. Então, quanto mais eles puderem dificultar o cenário, eles vão, né? Então, a série já tem essa ideia de quebra-cabeça. E o Sherlock Holmes, por natureza, também é um personagem extremamente complexo quando a gente pensa sobre como funciona a cabeça dele, né? Sobre lógica. Então, você pergunta Penny for your thoughts para um Sherlock Holmes da vida, meu filho, era melhor ter ficado quieto, né? Por quê? Ele fala muito rápido, porque tem aquela briga entre meu pensamento está muito mais rápido do que minha fala, eu já tô lá na frente, não tenho tempo para deixar você me acompanhar, porque vamos brincar que o Sherlock Holmes aqui, ele tem um ego emocionante, né? Um ego bem alto, então para ele, a ideia dele é resolver os problemas e ficar com aquela sensação de que, nossa, como é que você não pensou nisso, né? Tipo, tudo é muito fácil, maravilhoso na cabeça dele, ele que desvendou e ele que fez tudo, mas chega ali para as outras pessoas, cara, como é que você não pensou nisso, né? Então a ideia é você causar essa tug of war, né? Esse cabo de guerra ali de formas, né? Então, às vezes, ele vai falar muito mais difícil do que ele precisa falar e tudo mais. Inclusive, amava, né? Inclusive, amo, né? Porque Sherlock Holmes sempre foi um dos meus personagens favoritos quando eu era criança. Inclusive, eu queria ser a versão feminina de Sherlock Holmes quando eu era criança. Então, assim, a ideia do Sherlock Holmes já é para ser assim, né? Eu não tenho tempo de explicar detalhado, eu tenho tempo de falar informação importante que minha mente está trabalhando lá na frente, né? E o que a gente chama isso? Mas assim, esse stream of thoughts, se chama essa onda de pensamentos, né? Que é quando você fala sem se organizar muito para a pessoa escutar, porque o seu objetivo principal não é a pessoa entender, mas é você só situar rapidinho para eu poder seguir em frente a minha vida, né? Esse stream of thoughts, ele acaba sendo, tô abrindo o livro aqui para mostrar para vocês, ele acaba sendo muito natural em personagens. Então, assim, você tem também, por exemplo, no Drácula, né, o Van Helsing, no livro, mesmo em português, e eles usam isso em português também, ele usa as frases muito picadas, né? Às vezes dá até um entender diferente, porque às vezes as pessoas falam, ele não tem muita habilidade de se comunicar e tal, mas para mim é o estilo do personagem, né? O pensamento dele é muito mais rápido do que... Então ele não pode ficar perdendo tempo detalhando e nem explicando as coisas. Ele só fala o principal e vamos direto ao assunto. É meio que característica do personagem. Então saiu do jeito que saiu. Ele estava na cabeça dele e foi falando. Então, por exemplo, às vezes acontece muito, não só com Van Helsing, nem só com Sherlock Holmes, mas em personagens desse tipo, né? Miss Dalloway, se eu não me engano. Que você começa a falar de uma coisa e você muda o assunto, aí daqui a pouco vai para outro, porque você está falando na sua linha de pensamento, no seu stream of thoughts, né? Então, cuidado quando você pergunta Penny for your thoughts, você não sabe o que você vai encontrar. Mas só para a gente exemplificar rapidinho, que isso aí já é parte de book club, né? Mais parte de live, mas só para a gente exemplificar o que seria um pensamento picado, peguei aqui o livro do Drácula, né? Da edição do Dark Side, que é uma edição linda, com várias partes interessantes aqui. Se você pega no final, você pega rabiscos do autor, não sei se vai dar para ver. Mas tudo bem, depois eu ponho a foto. Você pega rabiscos do autor, você pega fotos dos primeiros filmes e pedaços de jornal, enfim, né? Como é que fica aqui, né? Uma parte aqui que seria como se fosse um pensamento picado, né? Van Helsing apanhou o papel e disse: não preocupa com isso agora, esqueça isso. Na hora certa, sabe tudo, compreende tudo. Mas isso é depois. Agora, o que tem para dizer? Ou seja, ele não falou assim, ele não chegou e falou assim, não se preocupe com isso agora,
né? Na hora certa saberás tudo, compreenderás tudo, porque tudo tem um sentido. Ele não alongou o que ele precisava falar, né? Ele chegou e saiu do jeito que ele tá saindo, porque qual que era o ponto principal dele? O que você tem para dizer para mim? Tá, cara, relaxa, na hora que você tiver que saber, você vai saber, mas o que você tem para dizer para mim? Né? Então, é uma coisa de stream of thoughts, é uma coisa de características de personagem. Então, às vezes, também não se assusta muito quando você estiver vendo uma série ou lendo um livro, né, que não é na sua língua nativa, porque às vezes é do personagem. A ideia principal não é nem que a língua seja muito difícil, ou colocada de uma forma muito difícil, que ela é o objetivo da série, né? Mas, como eu disse, isso é para Book Club. Vamos voltar aqui para o nosso Penny for Your Thoughts, né? Vamos lá, onde eu parei. Lembrei. Quando eu viro lá em cima, no início do nosso episódio, eu falo assim: nossa, eu tô muito materialista, só pego o idiom relacionado a dinheiro. O que vocês vão pensar de mim? Mas vamos lá, Penny for Your Thoughts. Na verdade, eu utilizei o ditado através de um pun, né? Eu fiz uma brincadeira de palavras ali, né? O pun, ele é como se fosse um trocadilho. Então, eu me questionei sobre o que vocês vão pensar de mim. E logo depois eu utilizei o ditado que eu ia ensinar e que eu não tinha explicado ainda. Né? Ou seja, eu brinquei utilizando todo um cenário onde o ditado já se explicava pela situação, né? Uma forma mais sutil, que normalmente é uma forma sutil ou ambígua, né? Mas a ideia, o objetivo da expressão ou o humor estaria no Penny for a Thought, usar uma forma inesperada. Ou seja, criar uma conexão com a frase anterior, já utilizando o que eu ia explicar, né? Aí que vem a brincadeira da confusão mental, que você tem que estar esperto para entender. Quer ver? Um pano muito clássico aqui para a gente usar. Né? Clássico no sentido de bem claro que aqui é um pano. Não é tão sutil. I'm reading a book on anti-gravity. It's impossible to put down. Ou seja, né, eu não vou traduzir para a gente entender com a tradução, porque o pano é exatamente na brincadeira de palavras, na brincadeira com sentido. Então, se eu só traduzo perde um pouco. Dá para entender, mas você tem que fazer uma forcinha, né? Então, vamos lá. O trocadilho aqui no I'm reading a book on anti-gravity is impossible to put down, ele tá no put down. Por quê? Eu tô lendo um livro sobre antigravidade. Então, vamos parar para pensar. O que a gravidade faz de uma forma bem simples, assim, só pra gente continuar aqui na nossa frase. Deixa as coisas no lugar, né? Então, se eu pegar esse copo aqui e jogar, ele vai cair no chão, né? Ele não vai ficar voando. Né? Então ele puxa ali as coisas para baixo. Então, se você vai para uma lua, por exemplo, e larga um copo, ele vai ficar voando. Então a gente já tem essa diferença do anti-gravity e de gravity, né? O que a pessoa fez? O que ela disse? É impossível de put down. Ou seja, daí que vem o sentido. Porque o que seria put down? Seria largar. Ou seria colocar em algum lugar, né? Então, se a gente pega só pelo largar, por exemplo, já tem um duplo sentido aí que você tem que pegar no ar. Você não existe muita escrita diferente. Você tem que pegar no ar. Por quê? Por que é difícil de largar? Por que é impossível de largar? Primeiro, porque pode ser que o livro esteja tão bom que a pessoa não consegue parar de ler. Né? Então, ele é impossível de deixar de lado. É impossível de put down. Né? Aquele livro que você fala só mais um capítulo. Né? E, ao mesmo tempo, é a brincadeira de it's impossible to put down, porque se não tem gravidade, não tem como eu largar. Ele não vai cair, ele não vai chegar no chão e ele vai ficar lá. Você não vai soltar e ele vai cair. Né? Você vai soltar, ele vai ficar voando. Então, eu não posso soltar ele, senão eu não vou conseguir ler. Então, é o duplo sentido. Se a gente colocar essa nossa realidade aqui, né, Brasil, seria o quê? É para ver ou para comer. Né? As piadinhas de Natal, de é para ver ou para comer. Né? Então, isso seria um pun. Né? Essa duplicidade, essa confusão que você fez assim, pega no ar o sentido aí, né? Ele pode ser extremamente engraçado, extremamente chato, ou, né? Mas aí volta a conversa aquilo da série que eu tava falando. Às vezes a ideia é você fazer um pano um pouco mais complicado para poder pegar quem tá escutando, só entende depois, tipo, então era isso que ele tava querendo dizer. Então tá, entendi. Mas muito bem, por hoje é só. Então hoje foi bem recheado, né? A gente falou de pana, a gente falou de Penny for Your Thoughts, a gente falou de série, de livro, né? De Stream of Thoughts. A gente falou de tanta coisa aqui, né? Que envolviam
Penny for Your Thoughts, que envolviam thoughts, né? Eu espero que vocês tenham curtido, aprender um pouco mais sobre as expressões, os trocadilhos, as dicas culturais, né? Agora que tal colocar tudo isso em prática? Porque a gente só pode aprender se a gente colocar em prática, não adianta só escutar, a gente tem que reproduzir, né? E eu quero saber o que você achou, Penny for Your Thoughts, né? Deixa seu comentário ou curte aí, compartilha para um colega se você achar que gosta, se você achou interessante, né? E segue aí para ter mais vídeos se você curtiu. Assim a gente aprende junto e cresce junto. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!